Será que o alumínio realmente faz mal para a saúde? Existe alguma quantidade realmente segura de alumínio? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse metal que é tóxico e que está presente aí na nossa vida e que pode causar uma série de problemas para a nossa saúde. É o famoso inimigo silencioso que tem no nosso dia a dia que muitas vezes a gente não se dá conta que ele está causando problemas para a nossa saúde. Então, esse tema sobre o alumínio é um tema muito importante hoje em dia e muito pouco falado. Nesse vídeo eu quero trazer um pouco mais de informação para vocês, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Urbano, eu sou médico e a gente trabalha com um tipo de medicina que é uma medicina mais preventiva, de evitar problemas de saúde. E esse tema sobre o alumínio ele é muito relevante por conta disso. Se você quer realmente entender melhor sobre essa questão do alumínio, assista aí o nosso vídeo até o final. O alumínio ele pode causar uma série de problemas para a nossa saúde. O alumínio ele é extremamente inflamatório e ele é desnecessário, não tem nenhuma função biológica que o alumínio participa que torna ele importante. Isso faz dele uma toxina, e essa toxina ela pode causar uma série de problemas, principalmente aumentando a quantidade de radicais livres presentes aí no nosso organismo. Isso aí é péssimo, porque faz a gente envelhecer mais rápido. Sobre o alumínio, ele é o terceiro elemento mais comum no nosso planeta, só perde pro oxigênio e pro silício, que são os dois principais. E esse alumínio está presente na água que a gente bebe, no ar que a gente respira, nos alimentos. Se você, por exemplo, consome água que é tratada com alumínio, a concentração de alumínio dessa água é muito maior. Se você trabalha em alguma fundição de alumínio, o ar que você vai respira vai ter uma concentração 1000 vezes maior de alumínio. E esse alumínio também dos alimentos vai acabar entrando no seu organismo de pouco em pouco. Então, a maior parte do alumínio que está presente no nosso corpo, ela é absorvida pelo intestino e depois vai ser eliminada a maior parte pelo rim. Essa absorção do intestino, ela vai depender da integridade da barreira intestinal. Então, as células do nosso intestino, junto com o muco, que é uma substância que é produzida pelas células do intestino, e a barreira de bactérias, vai impedir a entrada de várias toxinas, entre elas o alumínio. Se você tem uma alimentação muito ruim, muito inflamatória, isso vai fazer com que esse alumínio possa ser absorvido com mais facilidade. Além disso, o próprio alumínio quebra a barreira intestinal, ele favorece essa perda dessa barreira. Isso vai fazer com que, entre outras substâncias tóxicas no seu corpo, além do próprio alumínio, ele já causa toxicidade, inclusive das células do intestino. Ele é inflamatório para o corpo todo, como eu disse. A contaminação por alumínio é cada vez mais comum, principalmente por conta do processo de industrialização. O fato de você consumir alimentos que são industrializados aumenta muito a concentração de alumínio deles. Além disso, tem a questão da contaminação do solo, a questão da embalagem que é utilizada para colocar esse alumínio. Então, tudo isso vai contribuir para que o seu corpo esteja exposto e bombardeado pelo alumínio o tempo todo. Então, tem alumínio nas cápsulas de café que as pessoas tomam, nas latas, principalmente aí nas latas de refrigerante, mas também na lata de cerveja. Esse alumínio das latas também pode ser absorvido. Está presente em alguns cremes dentais, principalmente aqueles que são feitos para clareamento. É muito presente nos desodorantes. Esse alumínio do desodorante ele pode ser muito absorvido, principalmente se você tem o hábito de depilar a axila. O alumínio está presente nas panelas que você utiliza. Eu vou explicar para vocês como que esse alumínio vai ser retirado da panela. O alumínio também, ele está presente no papel alumínio, quando você utiliza para cozinhar, assar os alimentos, ele até quadruplica a quantidade de alumínio nos alimentos, está presente na água que você bebe. Presente aí, fórmula láctea, então essas fórmulas infantis que as crianças tomam, quando elas não amamentam, o que vai acontecer é que ele está cheio de alumínio, e vai ser um problema também para a criança. O alumínio também está presente nas vacinas e em algumas medicações, principalmente nos antiácidos, que podem conter uma quantidade aí absurda de alumínio. Esse alumínio ele vai sendo acumulado no corpo
Para vocês terem uma ideia, as latas de alumínio elas podem ser uma fonte de contaminação, principalmente se essas latas estiverem amassadas. Para você ter uma ideia, uma única latinha de Coca, depois que ela fica 12 semanas na prateleira, ela vai ter uma concentração 14 vezes maior do que a concentração de alumínio que tinha no início, quando ela foi fabricada. Além disso, tem que ter muito cuidado com os alimentos que você cozinha, principalmente se eles forem muito ácidos, como um molho de tomate. O molho de tomate, se ele ficar por 3 dias dentro de um recipiente de alumínio, ele vai aumentar em 31 vezes a concentração de alumínio. Então, vários estudos têm mostrado que os alimentos eles vão aí, dependendo das condições, aumentando a concentração de alumínio, e isso vai fazer com que o seu organismo esteja mais exposto ainda a esse metal que é tóxico. O seu corpo ele tem a capacidade de eliminar o alumínio, porém, nem sempre isso acontece. É dito que a maior parte das pessoas que acumulam alumínio são pessoas com problemas renais. Então, a pessoa, quando ela tem insuficiência renal, ela vai ter perda da capacidade de eliminar esse alumínio. Só que o que acontece na prática clínica? A gente começa a perceber que o nível de alumínio dos exames de sangue das pessoas vem cada vez mais alterado. É possível que você nunca tenha feito esse exame de alumínio porque não é comum os médicos pedirem esse exame. Somente é pedido para pessoas que trabalham com uma exposição ocupacional ao alumínio ou pessoas que tenham insuficiência renal. Mas quando a gente pede o exame de alumínio para a pessoa, a gente tem visto cada vez mais frequente a presença de exames como esse. Ó. Normal até 10 microgramas por litro, dessa paciente 16,9. Ou desse outro paciente 41,4, ou desse outro paciente 26,54, esse outro 11,7, outro 31,9, esse outro 28,8, 35,1. E detalhe, nenhum desses pacientes que eu solicitei esse exame de alumínio tinham qualquer exposição ao alumínio, não trabalhavam em fundição de alumínio ou não tinham também nenhum problema renal. Essas pessoas tinham função renal absolutamente normal, mas o organismo delas estava acumulando alumínio. Não tem como a gente saber quem que vai acumular ou quem não vai acumular esse alumínio, porque é um tema ainda que é muito pouco estudado. Mas infelizmente é algo muito importante, porque é um inimigo silencioso, está o tempo todo causando inflamação, aumento da produção de radicais livres no seu organismo. Então isso aí vai causar toxicidade. E onde que esse alumínio vai ser mais danoso? Então, em especial tem sido estudado a presença do alumínio em doenças neurológicas e transtornos também relacionados à psiquiatria. Então, tem sido apresentado na doença de Alzheimer, desde a década de 70 já se sabe dessa informação. Então, tem 50 anos que se sabe isso. Doenças neurológicas como esclerose múltipla, transtornos como transtorno do espectro autista, epilepsia. Também têm sido observados danos no pulmão e no coração. Então, principalmente tem sido associado ao aumento do risco de infarto e morte por infarto quem tem o alumínio mais alto, dependente de ter problema renal. Além disso, o alumínio ele pode causar toxicidade pro fígado, pros rins e principalmente para os ossos, causando aumento do risco de osteomalácia, que é o enfraquecimento do osso, e também de osteoporose. Por isso que é tão importante você verificar essa exposição sua ao alumínio, porque ele vai causar prejuízo aí no longo prazo. Esse estudo que foi publicado em 2020 fez uma análise do cérebro de pessoas com doença de Alzheimer. Nesse estudo, os pesquisadores observaram que exatamente no local onde continha as partículas de alumínio era onde estavam sendo formadas essas placas beta-amiloides. Essa placa beta-amiloide na doença de Alzheimer é uma das possíveis causas do processo de neurodegeneração. Então, na doença de Alzheimer, os neurônios, principalmente da região do hipocampo, eles vão sendo destruídos. E um dos fatores que tem sido mais associados a essa perda de neurônio na doença de Alzheimer é a exposição ao alumínio. Não existe dúvidas que o alumínio ele é tóxico para o cérebro. Pessoas que têm
uma insuficiência renal e tem níveis muito altos de alumínio, evoluem com um tipo de encefalopatia induzida pelo alumínio. Então, essas pessoas têm um tipo de demência causada pelo excesso de alumínio no organismo. Então, não existe dúvida que esse alumínio ele vai causar problemas, mas antes se achava que só daria problemas para pessoas com problemas renais, mas isso não é a realidade. A gente tem visto que essa exposição crônica ao alumínio, que tem sido cada vez maior no nosso dia a dia, principalmente por conta do estilo de vida, da gente querer estar na correria, de não preparar a nossa própria comida, comprar tudo industrializado, ou de como que a comida que a gente compra é preparada, isso também vai ser um problema. Há um tempo atrás, por exemplo, eu atendi um paciente que comia aquelas, sabe, naqueles marmitex de alumínio? O alumínio dele veio altíssimo, paciente com doença de Parkinson. Com certeza estava contribuindo também para o processo de neurodegeneração no caso dele. Isso com certeza estava contribuindo também para a perda de neurônios no caso dele. Então a gente precisa identificar que existe esse excesso de alumínio no corpo e fazer uma redução desses níveis de alumínio. Uma das perguntas que sempre me fazem é que se existe alguma maneira de eliminar esse excesso de alumínio. E a resposta é sim, existe uma forma de eliminar esse alumínio. Tem várias substâncias que podem ser utilizadas com o intuito de jogar fora esse excesso de alumínio. Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo que eu vou colocar aqui para vocês, com os principais suplementos que você pode utilizar para eliminar esse excesso de alumínio do organismo. Mais uma vez agradeço vocês que chegaram até aqui nessa parte do vídeo. Coloque aí nos comentários se você já fez ou não fez o exame de alumínio alguma vez. Será que seu médico já pediu esse exame? Ou você nem tinha ideia que o alumínio poderia fazer tão mal assim para a sua saúde?